está aqui perto de mim, né, pastor Emílio, né, estará então trazendo a palavra para nós. Né? Deus querido, aqui está seu filho, Pai. Que o Senhor agora possa usá-lo com poder e graça, Pai. Que ele possa realmente falar tudo aquilo que o Senhor já colocou em seu coração. E que ela venha direto aos nossos corações. E que possa também, Pai, falar diretamente conosco. E que possa nos transformar, como assim o Senhor nos quer. Obrigado, Deus, por tudo. É a oração que te fazemos grato, no nome santo de Jesus, o seu Filho amado, o nosso Salvador. Amém. Amém. Obrigado, Luiz. Vocês são bênção demais. Você está feliz? Amém. Aleluia. Como o pastor disse, jubileu de linho, né? E aí a gente fica curioso. Jubileu de linho, o que tem a ver? O que é isso? De repente, para matar sua curiosidade, o linho ele é resistente, de alta resistência, durabilidade e beleza, de uma fibra vegetal tão simples, mas que o Senhor possa estar gerando tudo isso, fluindo através de vocês, na beleza da sua graça, da sua bondade, através de vocês, jorrando vida e vida abundante, né? Precisam entender que são 13 anos, e a necessidade de não só as marcas, mas deixar um legado, para que muitos possam olhar para vocês, como a Carla mesmo disse, refletindo Jesus em tudo que você vá fazer, vá realizar. Uma tarefa que me passaram para essa manhã, e eu quero compartilhar com você, nesses minutos que nos restam aqui, a alegria na adoração. É interessante que, acompanhando os ensaios, e naquilo que Deus tinha colocado no coração do regente, para esse tempo, era justamente de resgatar a alegria, né? Quando ele falou da estratégia dos projetos que ele fez, não sei se de repente ainda está aí de surpresa, à noite você vai ver, você vai, né, ter a oportunidade de participar, mas também, se de repente você que está em casa agora, anota na sua agenda para estar à noite aqui, participando e juntamente com o coral, ofertando ao Senhor um culto agradável. E aí lembrar de oração, né, de alegria na adoração, eu fiquei pensando muito a respeito disso, desse detalhe de encontrar alegria, de viver essa alegria. E aí, em relação a essas coisas, o que me vem à mente, de repente, são o que nós fazemos durante este momento em que nos encontramos aqui, com a disposição que nós temos quando nos encontramos aqui, qual é a motivação de estarmos aqui, e se de repente o fato de estarmos aqui seja suficiente para aquilo que o Senhor tem uma expectativa de receber. Eu já falei algumas vezes e volto em momentos falar e comunicar a respeito disso, de que este momento de encontro não é um momento de receber. O único que deve receber é o Senhor, a nossa adoração, as nossas ofertas de louvor, né, a nossa dedicação, a nossa honra, a nossa glória, Ele sim. E em muitas situações nós às vezes nos encontramos nesse detalhe, de vir a um lugar, né, de repente por alguma circunstância, alguns momentos que nós passamos, e a gente vem correndo para este lugar, para este momento. Talvez de repente, sim, você vai à igreja, vou porque eu vou receber, eu vou estar lá porque tem uma palavra para ser liberada, eu vou lá porque eu estou abatido, eu vou lá porque de repente eu estou passando por dificuldades, e eu preciso receber uma palavra, eu preciso receber alguma coisa. Às vezes nós vemos a este momento de encontro como uma rotina, porque na minha agenda, domingo é o momento de se encontrar, de ir à igreja, eu não fui durante a semana, ou eu, né, de repente não consegui ir na quarta-feira, mas no domingo eu não posso deixar de ir. E aí, em relação a esses momentos, como de repente encontrar alegria se o meu coração está desmotivado para estar lá? Porque eu quero a qualquer preço receber alguma coisa. Quando na verdade nós precisamos ofertar.
Me faz pensar a respeito de quando, no momento em que você vai dar algo a alguém, você vem de mãos fechadas? Não, você vem com alguma coisa. Quando você entrega, né? Chega aqui para o Luiz, ó, vou entregar o controle para o Luiz. Quando eu entrego para o Luiz, o que acontece? As minhas mãos estão vazias para receber. Mas geralmente a gente vem de mãos vazias para receber e talvez depois ofertar alguma coisa. Eu quero compartilhar contigo em Salmo de número 43. Diz assim o texto, verso 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor. Comigo, igreja, a nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Nós cantamos isso hoje. Pois nele se alegra, como é que é, igreja? Nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Falar de alegria, e aí a gente acaba recorrendo aos dicionários, né? A gente recorre a algumas pesquisas para poder embasar mais. Estado de viva satisfação, de vivo contentamento, regozijo, júbilo, prazer. Alegria é um sentimento de contentamento, de prazer de viver, júbilo, satisfação, exultação. Nas pessoas, como é que ela se manifesta? Com bom humor. Como é que você chegou hoje aqui? Como é que foi, de repente, a sua manhã na correria e, de repente, de acordar e vir correndo para a igreja? Como é que você veio? Se a alegria, né, ela se manifesta através das pessoas, a gente identifica que alguém está alegre através do seu humor. Então, a gente precisa trabalhar melhor estas coisas. Sabemos que, em circunstâncias, às vezes, tentam roubar o nosso humor. Circunstâncias, dificuldades que aparecem, tentam roubar a sua alegria. Mas aí é que é interessante, onde está depositado, ou qual é a referência da sua alegria? Qual é, querido? Onde ela está? Já ouvimos, né, de repente cantar outras músicas aqui, e aí me fez recordar do Moisés Malafaia, do Projeto Vida Nova, isso lá em 1990, por aí, né, Jesus, fonte da alegria, né, aquele cântico gostoso. Eu não vou cantar para vocês, porque eu não lembro exatamente da letra, mas me fez logo, quando eu pensei em alegria, fonte da alegria, de realmente gerar essas coisas, de ver essas coisas, de entender que nós temos uma fonte infinita de alegria. A gente lembra justamente, quando a gente fala de alegria, a gente lembra de João capítulo 15, e de uma forma especial. Olha só, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Onde nós estamos plantados? Onde você, querido, foi plantado? Onde você foi enxertado? E aí você precisa tomar, né, entender melhor isso. Porque todo ramo estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto. Vocês já estão limpos, amém? Pela palavra que lhes tenho falado, isso disse Jesus. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Aleluia. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Olha só que coisa linda que ele diz. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo para serem queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras, disse Jesus, em vocês,
pedirão o que quiserem, e lhes será o quê? Concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Amém, igreja? E assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Prestem bem atenção. Se obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. E aí ele diz de forma tão linda, assim, sabe que de repente, aquele momento que ele vem explicando para os discípulos, e agora ele para e olha tete a tete, olho no olho, e diz assim: tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Aleluia! Fonte da nossa alegria. Então não há quem possa roubar. Pastor na oração disse, pastor Davidson disse na oração, e aquilo realmente mexe com a gente. O Senhor é onisciente, e depois ele diz o quê? O Senhor é onipotente. Não há poder que possa nos alcançar, porque nós estamos nele. Nós cantamos que ele é o nosso escudo, ele é o nosso rochedo. E em muitas situações, como de repente encontrar alegria para este momento em que nós estamos adorando, de adoração, e às vezes a gente coloca adoração como é um momento de cantar louvores. Não, querido, precisa ser uma jornada. E aí eu vou de repente dizer assim, precisa entender que a adoração é um processo. Sabe por quê? Aleluia. Deixa eu correr, só tenho 9 minutos, estou correndo. Encontro a alegria na adoração, sabe quando? Quando reconheço como Senhor de todas as coisas. Às vezes nós nos permitimos que roubem as nossas alegrias, que furtem as nossas alegrias, quando nós esquecemos de quem Deus é. O Deus a quem nós declaramos que servimos, o Deus a quem nós dizemos em tantos momentos, e aqui a gente ouve isso de forma clara, quando cantamos, quando a leitura acontece e nós afirmamos coisas, mas em muitas situações, com o momento de conflito, onde você tem a oportunidade de experimentar o que você declara, nós esquecemos e não tomamos posse daquilo que declaramos. Nessa manhã, querido, eu quero lhe comunicar, eu quero lhe provocar, eu quero pedir que você viva essas coisas que você declara, viva essas declarações, essas palavras que você libera, dos louvores que você canta. Quando de repente vier algumas circunstâncias de tentar roubar, se permita viver a experiência do que você louva ao Senhor, para que seja todo o controle dele, porque ele é Senhor de todas as coisas, nada escapa. Não há uma folha que caia, não um fio de cabelo, não há uma circunstância que de repente você vai dizer: Senhor, onde tu estavas dormindo? Onde tu estavas, Senhor, quando aconteceu aquele problema comigo, com aquele meu filho, com o meu marido, com a minha esposa? Ele não estava dormindo, querido. Até em silêncio. E no nosso silêncio, ele trabalha. Nós descobrimos e encontramos alegria na adoração quando eu reconheço quem Ele é e não interfiro naquilo que Ele precisa fazer, dos seus propósitos em que Ele quer realizar através da nossa vida. Em muitos momentos nós queremos intervir e mexer as pecinhas, e o Senhor está dizendo assim: ainda não, calma, é tempo. Aconteceu um negócio lá em casa, e aí tem um mamoeiro lindo. E aí, meu amigo olhou para o mamoeiro e viu ele tombando. Aí ele: pai, eu arranquei. Eu falei: por que você arrancou aquilo lá, rapaz? Pai, arranquei porque o mamoeiro estava tombando. Eu achei que estava fazendo peso e eu arranquei. Falei: não era o tempo de arrancar, hein, mamão. Espera, ele sustenta, ele aguenta, né?
E em muitas situações a gente se vê assim, a gente olha uma circunstância e a gente faz o quê? Interfere no processo. Antecipa etapas. E aí, de repente, a gente acredita que está vivendo uma alegria, mas, na verdade, a gente não pode, de repente, encontrar alegria porque está antecipando. Porque, de repente, a oportunidade que a gente tem de experimentar a ação no processo em que o Senhor está nos conduzindo, a gente não se permite viver. Como não citar o exemplo do irmão João? De em meio às circunstâncias, ele encontrava o quê? A alegria para continuar. Quando a irmã Carla falou assim, você é um vencedor, e aí a gente olhar para o irmão João e celebrar com ele, é encontrar alegria em meio à adoração e glorificar o Senhor. Obrigado, Senhor, por mais uma vitória. Obrigado, Senhor, porque aqueles que pensaram que seria o fim, apenas um começo. E a gente vai avançando e desfrutando da alegria que em meio, né, aos momentos em que eu encontro e vivencio. Sabe, em Salmo 33, do 1 ao 12, e aí eu lembro do 6, porque mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro de sua boca. Se todas as coisas foram formadas, se nada sai do controle, a lua não vem, de repente, colide com a terra, os planetas estão em suas órbitas perfeitas, o sol está, se ele controla tudo isso, e esse Deus, ou melhor, o único Deus que controla todas estas coisas, Ele conhece o íntimo do teu coração e tem um propósito lindo para a sua vida. Para encontrar alegria na adoração, eu preciso reconhecer quem Ele é. Quando eu reconheço quem Ele é, e em meio a essa revelação, justamente deste encontro de quem Ele é, nós acabamos descobrindo quem nós somos. E em meio ao que nós somos, pecadores, infiéis, desleais em muitos momentos, falhamos com pessoas, e aí, às vezes, quantas vezes falhamos muito mais? Falhamos, de repente, com pessoas que estão próximas da gente. Interessante que só vai te trair, não é quem está longe, é quem está perto. Ainda mais com Deus. E declaramos coisas e em orações afirmamos, em meio aos conflitos que nós passamos, nas meias jornadas, nós declaramos ao Senhor, Senhor, eu não vou cometer mais esse pecado, eu não quero agir mais desse jeito. Mas em oportunidades, ao invés de afirmar o que nós declaramos, nós às vezes recuamos, vivendo às vezes um benefício superficial daquilo que o mundo apresenta para a gente. Reconhecendo quem Ele é, nós também acabamos nessa revelação, encontrando quem nós somos, pequenos. Mas o mais incrível, que ainda que de repente a gente se achando tão pequeno, às vezes tão sujo, e aí como foi cantado, preso, em meio à escuridão, Ele olha para a gente. E esse Deus maravilhoso, que olhou para a gente, mas de repente, olhou em meio à multidão, não, de repente escolheu, não. Olhou nos seus olhos e disse, eu te amo. E tem um propósito para a sua vida. A razão da sua existência é maior do que esses dias comuns que você tem escolhido. E aí, em posse desse amor, a gente lembra de Hebreus capítulo 13. E aí eu quero só ler o verso 15 que diz, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu amor. Para confessar, eu preciso ouvir.
Para confessar, eu preciso ver, eu preciso experimentar. Se permita experimentar este amor. Às vezes queremos distância, porque de repente, se eu me aproximar muito, se eu começar a ler muito a Bíblia, se eu começar a orar muito, de repente isso vai me levar a fazer coisas, e de repente eu não quero, ainda sou dependente de algumas coisas que o mundo me oferece, ou de repente, talvez você se ache assim, tão difícil, de repente você se ache tão embaraçado, tão fechado. Eu sou uma pessoa muito difícil, não é possível que Deus me ame, querido. Tenho uma notícia para te dar. Deus te ama do jeito que você é. Mas com certeza, experimentando o amor dele, você será melhor do que quem você é hoje. Muito melhor. Mas às vezes não nos permitimos vivenciar esse amor. De oferecer um sacrifício de louvor a ele. De entoar um louvor, de buscar a sua direção, de viver cada vez mais pleno, de viver o contentamento de quem ele é. Às vezes nós queremos tantas coisas ao nosso redor. Às vezes, queridos, nos colocamos assim, limitados pelo que é concreto. Quando, na verdade, ele nos convida a vivermos o absoluto. Quando ele nos convida a vivermos as coisas, os bênçãos, o céu, daquilo que o céu tem para a gente. E a gente se limita a adorar. Quando eu estiver no culto, eu vou estar adorando. Quando, de repente, estiver um momento de culto, eu vou estar lá adorando. E a gente se limita àqueles poucos momentos, né? Vimos aí 2 horas. Foi suficiente para você? Para mim, não. Eu não sei se, de repente, você se limita, às vezes, a esses momentos, e como encontrar alegria, quando, de repente, em meio a tudo que está acontecendo, né, de repente, como se fosse uma caça ao tesouro, né, as coisas vão se revelando, e durante o processo você vai entendendo quem você é, de repente você vai entendendo como foi a sua semana, e aí quantas vezes, de repente, você falhou, e aí você se encontra aqui nesse momento, de repente, pedir perdão, Senhor, perdão porque eu pequei, perdão porque, de repente, eu não agi de forma correta, de repente, porque eu me omiti, mas, Senhor, renova as forças, renova, Senhor, quem eu sou em Ti, transborda o Teu amor, através de mim. E quem está do teu lado, ele é a oportunidade de você experimentar o que o Senhor tem acrescentado ao teu coração. E às vezes a gente se priva disso. Sabe, tem uma canção do Drops, e nessa canção ele fala sobre, Senhor, que o teu amor, o meu amor por Ti, não seja mais oculto, e sim revelado. Quantas vezes nós vivemos um amor secreto com Jesus, um amor oculto, lá guardadinho. A gente declara em meio nesses momentos louvor e tal. Às vezes a gente em casa tem aqueles momentos, mas quando é o momento de revelar, de deixar claro, de deixar bem escancarado o quanto nós amamos Jesus, a gente se priva. Se priva. Quantas oportunidades nós temos de revelar que nós amamos Jesus, de refletir Jesus, e às vezes a gente se omite. E a gente tem nessa oportunidade, diante da revelação que está sendo dada, de podermos reconquistar e rever as oportunidades. Em Romanos capítulo 12 diz assim, portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que se ofereça um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Encontro alegria na adoração, quando ao oferecer meu corpo como sacrifício santo, vivo, santo e agradável ao Senhor, eu vivo o contentamento de quem Ele é. Sabe, tem uma música do Ademar de Campos, que diz, na parte B, Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração.
pois viveu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Quando a gente toma posse disso que eu acabei de dizer para você, isso serve também para mim, muito mais para mim. Quando a gente toma posse disso, a gente encontra a alegria, não só na adoração, mas de adorar. A gente não se priva e não de repente escolhe momentos ou palavras para fazer, mas a gente quer glorificar com liberdade, a gente quer viver a adoração com liberdade diante do Senhor, de entrega, e a gente não se entrega, a gente não abre o coração para que Ele venha realmente transbordar. Senhor, eis aqui o meu coração, está aqui, ó, rasga mesmo para que se esvazie das coisas que o mundo tentou colocar. Quantas vezes, né, eu lembro de repente, das vezes a gente que usa quadro, que a gente prende com colchetes ou com alfinetes, os avisos, para poder lembrar durante a semana de algumas tarefas. Quantas vezes, de repente, desde segunda-feira, o mundo tentou colocar como alfinete alguns lembretes para você: olha, você é limitado, olha, você não é tão amado assim por Deus, olha, você não vai muito longe, olha, você não vai mais avante, olha, os seus sonhos são frustrados, olha, não esquenta a cabeça, ninguém olha por você, segue seu caminho sozinho. E aí nós temos a oportunidade de rasgar o coração para que todos esses bilhetes caiam por terra e o Senhor venha preencher o seu coração com o amor que vem do alto, ressignificando quem você é. Porque às vezes nós mesmos nos permitimos perder o significado de quem somos. Nos confundimos. Espera aí. Opa, agora eu sou o quê? Ainda que eu, em casa, eu exerço o papel de marido e de pai, uma coisa não vai ser um papel, mas vai ser uma identidade. Eu sou servo do Deus Altíssimo. E esse servo do Deus Altíssimo precisa ser um bom pai e um bom marido, porque enquanto pai e enquanto marido, eu preciso refletir Jesus. E é isso, consequentemente, de uma forma natural, precisa fluir entre nós enquanto irmãos. Se de repente alguma coisa arranhar a nossa comunhão, opa, eu estou aqui com metiolate, eu estou aqui com esparadrapo, vamos consertar a nossa comunhão, porque nós precisamos viver de forma saudável. Quando eu chamo a responsabilidade, como Jesus chamou a responsabilidade da comunhão de nós, seres humanos, falhos, com Deus, com o Pai, Ele chamou a responsabilidade: Pai, eis-me aqui, então eu vou ser responsável por essa comunhão. Precisamos viver isso. Lembra lá em João 15, fala que precisamos permanecer no Senhor, precisamos experimentar e dar bons frutos. E como isso vai acontecer? Em cada oportunidade, eu fazer a boa manutenção dessa comunhão. E aí, onde quer que a gente vá, às vezes sem cantar, nós podemos adorar e representar bem esse amor. E inspirar pessoas. Opa, conheço crente, mas como o irmão Luiz, conheço não. Então vou mirar nele, porque ele é referência para mim. Quais de nós hoje pode viver essas coisas? Quais de nós hoje pode se colocar: opa, está buscando referência de crente? Eis-me aqui. Está buscando alguém, de repente, que mesmo falho, mesmo com dificuldades, serve a um Deus Altíssimo? Opa! Está precisando de oração, irmão? Opa! Estou aqui. Está precisando de uma palavra de conselho? Opa! Estou aqui. Quem hoje pode fazer isso? De encontrar alegria. Porque essas são as oportunidades de, porque alcançado com essa alegria e com esse amor, eu representar bem o Senhor. Nós, igreja PIB de Heliópolis, precisamos nos posicionar e de forma ousada, termos proatividade. A gente sabe que às vezes alguns irmãos, olhando o que está acontecendo, percebem, opa, já se antecipam e vão lá e articulam às vezes, de repente: o irmão está meio triste e tal, chega perto e aí descobre que de repente está passando por dificuldade. Isso é muito comum.
louvado seja o Senhor, no coral, às vezes percebe que uma situação acontecendo, o capiquinho joga, né? Joga uma mensagem, conversa, 2, 3 dias, opa, a sexta já chega lá, de repente a verba para pagar alguma coisa, para resolver alguma coisa, tudo para que esse irmão se sinta acolhido. Isso é legal, isso é um bom exemplo. Precisamos vivenciar. Nossa igreja vive também essas coisas. O pastor identifica uma situação, toca a trombeta, de repente levantam ali, levantam um arqueiro, levantam a situação, pum, rapidinho articulam e chegam. Mas às vezes a gente, se prende à questão da ação social, da atividade, mas de repente, você já parou para pensar de repente você ter uma intimidade tão grande com o teu irmão, de no olhar você perceber se vai alguma coisa mal e você já vir já logo com uma palavra para liberar, com uma oração, com um conselho? Precisamos resgatar essa comunhão, de viver essa comunhão, e a alegria do Senhor, que transborda através de nós, para que a gente venha realmente conquistar mais. Nós somos chamados para multiplicar, a palavra foi liberada sobre nós. Somos o quê? Fecundos, e a gente precisa multiplicar, como gratidão pelo que o Senhor tem feito por nós. Nós precisamos multiplicar. Isso é para ontem, desesperadamente. Se queremos a volta do Senhor, precisamos rapidamente comunicar quem Ele é, através da vida, e dizer quem Ele é, para o que ainda não tem entendimento. Há uma estratégia de Satanás para que muitas pessoas reconheçam Deus. Não, existe um Deus. As religiões falam disso. Várias religiões falam sobre um Deus. Mas só quem fala de Jesus? Quem é que fala de Jesus? E ele é tão claro quando ele diz que não há outro caminho, para se chegar ao Pai, senão por Ele. E essa mensagem, em muitas situações, ela está oculta, ela precisa ser revelada. Enquanto as pessoas têm a visão de que há um Deus, e é uma aparente reverência de que há um Deus, mas se vive a vida de qualquer jeito. Quando eu conheço Jesus, quando eu começo a ter intimidade com Jesus, eu me torno mais responsável, porque não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. E aí eu tenho que declarar, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogássemos. Rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos, embaixadores, reconcilieis com Deus. Ele pede para a gente cooperar. E aí, nesta manhã, eu lhe convido para descobrir a alegria na adoração, sendo cooperador de Jesus. Cooperador de Jesus. Seja um transbordar da alegria. Uma vez que nós reconhecemos onde é a fonte da alegria, a fonte inesgotável da alegria, esta adoração, ela vai ser transbordante, transparente, sincera, verdadeira. E aí nós vamos cooperar. Olhando para o coral em todos esses 13 anos, em que, ainda que louvando ao Senhor, mas sempre com o propósito também de proclamar a Cristo como Senhor e Salvador. A resgatar no coração das pessoas que estavam vivendo as sombras, para que se achegassem para a luz através dos cânticos. Tocando e como uma brasa que foi lançada ao coração daquele que de repente está quase apagando, o coral se posicionando através das músicas. Há um Deus que te ama, você só precisa se achegar a Ele. Nesta manhã eu quero lhe convidar a tornar as oportunidades os melhores momentos. Não se omita, não fraqueje. A fonte de alegria, ela continua jorrando. Basta você acessar, basta você se aproximar.
e as coisas vão acontecer. E aí você vai cooperar com Jesus diante do ministério de reconciliar homens e mulheres ao reconhecimento do Pai e nessa devoção amá-lo e adorar quem Ele é e pelo que é. Amém? Você pode ficar em pé? Resgate no seu coração. Dele, escuta o meu clamor. Para que escolher outros caminhos? Mas o ar que eu respiro. Se o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sim, Jesus, precisamos de Ti, Senhor. Declare, esteja isso, afaste, porque Ele tem poder para trazer para perto dEle. Preciso de Ti, distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas o ar que eu respiro, preciso de Ti. E as lutas vêm tentando me afastar. Resista, irmão, fique firme. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Existe uma mão estendida. Pegar a sua mão, trazer para perto dele e dizer assim: filho, filha, você é meu amado, eu amo você, vem para perto. De Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Ele está aqui, a palavra diz tão clara Escuta o meu clamor, que Ele não encobre os seus ouvidos, mas Ele se inclina para ouvir a tua oração, porque Ele te ama. Aleluia. Posso viver,
razão pra viver. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Pai, quantas coisas nós temos passado, em momentos e circunstâncias, Deus, que procuram nos afastar de Ti. Quantas vezes, Senhor, a minha carne deseja outros caminhos. Quantas vezes a minha carne planeja outros sonhos e projetos. Mas Tu dissestes: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz, para lhes dar o fim que eu planejei. Às vezes, como o povo de Israel, nós passamos por dificuldades e nos aproximamos, e aí somos livrados, e em meio ao livramento nós esquecemos de quem Ele é. E às vezes começamos a olhar para os ídolos dos povos que estão ao nosso redor. Irmão, para de olhar para as coisas que o mundo tem colocado em prateleira. Para de declarar que todo mundo faz. Você não é todo mundo. Você é alvo do amor de Deus. Pai, onde está o teu filho? Filho, onde está o teu pai? Esposa, onde está o teu marido? Marido, onde está a tua esposa? Jovem, por que você tem buscado alegria em coisas tão superficiais, que corrompem o teu coração, que te levam à morte? Mas o Senhor da vida está aqui, com a mão estendida, dizendo: filho, filha, volta, volta, volta. Eu tenho trabalhado por você, e eu quero passar a cooperar. E aí a nossa resposta em gratidão é dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero cooperar contigo. Pai, graças te damos, porque nesta manhã, Senhor, em um lugar às vezes desprezado como Belfort Roxo, numa igreja que está na rua Madame Mariano 116, Tu escolheu para nos visitar, não por causa da estrutura, mas por causa dos corações que se encontram aqui, apaixonados por Ti, e que declaram a cada dia: nós precisamos de Ti. Obrigado, Senhor, pelas Tuas misericórdias que não se esgotam sobre nós. Pai, nos perdoa, porque em muitas situações nós somos leais a movimentos, leais a pessoas, leais a algumas coisas, a declarações. Mas, Senhor, até o bandido é leal à sua quadrilha. Nós precisamos é ser fiéis, porque aquele que é fiel, Senhor, ele é fiel sobre uma palavra,
independente da circunstância, sem a expectativa de um retorno, ele se mantém fiel. Senhor, se o meu amigo for leal a mim e não me trair, eu sou leal a ele. Assim são como nós fazemos, Deus. Mas tu, Senhor, independente das nossas falhas, tu se mantém fiel, pronto a nos perdoar, pronto a nos amar, pronto a nos resgatar. Senhor, então que essa fidelidade nos alcance e possamos declarar, ó Deus, como Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, Senhor, nós precisamos nos manter fiéis, sabendo que o nosso Redentor vive. Deus, em nome de Jesus, desperta-nos, Senhor, desperta-nos para experimentar esta alegria e não abrir mão dela, não vendê-la, Senhor, não nos vender em meio às circunstâncias, mas envolvidos por esta alegria, vivemos a constância de te servir e cooperar contigo a todo tempo, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai transborde em seu coração, em meu coração e sobre todo Israel espalhado na face da terra. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja fluindo através de nós, nos mantendo cada vez mais firmes, saudáveis nesta jornada. Que o bom conselho, que as boas orientações do Espírito Santo sejam suficientes para esta jornada, para que possamos prosseguir e representar bem o reino de Deus nesta terra, até que Jesus venha, para a glória de Deus Pai. Que Deus nos abençoe, querido, que lhe dê uma manhã abençoada e a noite seja um tempo de desfrutar o que Ele tem para nós, amém? Ainda tem palavra aqui, hein? Bom dia, irmãos. Em nome do coral Homens de Primeira e a nossa igreja, a Primeira Batista em Heliópolis, eu tenho aqui a agradecer o comparecimento de vocês e pedir esse Deus maravilhoso que nos fortaleça a todo instante em que nós tivermos que fazer qualquer obra para Ele, não venhamos medir esforços. Faça a vontade do Senhor e não a nossa vontade. Fiquem com Deus, um bom domingo para todos. É o que deseja o coral Homens de Primeira. Parabéns! Olha, não vão embora não, hein? Tem um bolinho aqui para ser distribuído para os irmãos e as irmãs. Aguarde aqui um minutinho.